Você já ouviu aquela música "É preciso saber viver"? Mas o que é saber viver? Por que ninguém nunca ensinou isso pra gente de fato? Hello, it's me. Oi, queridos, oi, queridas. Hoje a gente vai aprender a estudar uma música. A gente vai pegar uma música, "É preciso saber viver", e interpretar ela. O que de fato é aprender a saber viver? A gente aprende a estudar, a gente aprende a trabalhar, a gente aprende a se comportar, como se comportar no meio em que a gente vive, na nossa casa, no trabalho, na escola. Mas e viver mesmo? A gente aprende vivendo. E essa música, ela me traz uma lembrança muito rica e muito da minha infância. Essa música eu cantei no anfiteatro da escola quando eu tinha 5 anos. E é muito interessante pensar nisso, porque toda vez que eu escuto essa música, eu lembro exatamente do dia que eu cantei essa música e de todo o processo para eu cantar essa música. Primeiro eu precisei de decorar. Então, nossa, eu li a música umas 500 vezes. Eu cantava para meus familiares, meu pai, minha mãe, minhas irmãs, eu cantava sozinha na minha cabeça, eu cantava até dormindo. Todo um processo para decorar a música. E quando de fato eu decorei, quando eu sabia de cabo a rabo toda a música, eu lembrei que eu precisaria cantar a música na frente de várias pessoas. E até então, o primeiro processo que eu tinha colocado na minha cabeça era decorar. Porque não tinha como eu levar um papel na frente de todo mundo e ler a música, né? Eu precisava de cantar agora para todo mundo. Ou seja, eu tive que me preparar para esse momento também. E eu lembro de ter cantado várias vezes e, ao mesmo tempo, eu tinha ainda aquele pânico de apresentar. E eu lembro que no dia eu estava muito ansiosa, eu estava confiante porque eu sabia de fato a música, eu lembrei a música, eu decorei a música, eu sabia a música, eu sabia a entonação, quando parar, quando começar. Eu fiquei ansiosa. Era uma criança pequena na sua primeira apresentação cantada, solo, só eu estaria ali cantando a música, na frente de 200 pessoas e da escola toda também. Então teria ali os coleguinhas, teria os pais dos coleguinhas, teria pessoas que eu não conhecia. Então, eu lembro desse processo, quando eu cheguei no lugar, aquele tanto de gente, a professora toda feliz, que eu estava bonitinha, toda arrumada e preparada, mas ao mesmo tempo a minha sensação ali é de que eu não estava pronta, eu não sei se eu estava preparada para cantar pra tanta gente ao mesmo tempo. Naquela sensação ali de esperar o nome ser chamado, bateu uma ansiedade, uma mistura de medo com não sei se vai dar certo, coração acelerado. Eu lembro de ficar mordendo a boca com medo, de uma forma de deixar o estresse sair, né, digamos assim. A mão suava também e aquela sensação, né, que, nossa, não tem como voltar atrás, eu tenho que ir mesmo, eu vou ter que cantar mesmo. E a minha mãe estava o tempo todo do meu lado, me ajudando, me apoiando, falando que vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. Eu lembro que eu fiz uma pergunta para minha mãe e que eu sempre lembro dela quando eu estou passando por algum desafio, quando eu estou passando por algum processo assim que eu preciso de me apresentar, que eu preciso de me expor de alguma forma. E eu lembro de perguntar para ela assim: como é que eu vou cantar e todo mundo vai me olhar? Como é que eu vou fazer com tantos olhares na minha direção? O que que eu vou fazer? Para onde que eu vou olhar? Será que eu vou me desconcentrar porque tem muita gente olhando para mim? E eu lembro dessa insegurança. E aí eu perguntei isso para minha mãe. E ela respondeu de forma muito sábia. Ela respondeu assim: você só vai ver que todo mundo está olhando para você se você olhar para elas. Ou seja,
olha para uma direção um pouco acima das pessoas, que aí você não vai ver quem está olhando para você. E é muito interessante que na hora eu falei assim, gente, que genial, é isso. E realmente me ajudou demais, me deu muita confiança. Eu consegui subir no palco com a solução, sabe? Essa é a solução. E tem registros de fotos dessa apresentação e eu tava bem assim, ó, olhando lá para cima e cantando e cantando. Ou seja, eu realmente olhei um pouco acima da cabeça das pessoas e que tinha uma parte em cima, assim, que era como se fosse a parte de cima do anfiteatro. Então eu olhei um pouco para cima daquele anfiteatro, assim, e deu tudo certo. Eu cantei da melhor forma que eu consegui lá. Não lembro de ter errado, nada nesse sentido. Então deu certo. E é engraçado ter essas fotos registrando esse momento e, e toda essa confiança que eu senti com essa solução que eu levei para o palco. E talvez saber viver, para mim, tenha começado ali. Não porque eu não estava com medo, eu estava com medo, mas porque ali eu aprendi a lidar com o medo. Ali eu aprendi a manobrar e mesmo sabendo que eu poderia ficar desconfortável, eu utilizei aquele momento, aquelas palavras sábias da minha mãe para contornar o medo. Eu estava com medo, mas eu estava confiante. E pensando no resto da música, além de é preciso saber viver, toda pedra no caminho você pode retirar. Isso é muito forte e entra exatamente nisso. O que era a pedra ali no momento que eu estava querendo cantar? A pedra eram as pessoas me olhando. E você pode retirar essas pessoas te olhando de que forma? A solução que minha mãe me deu. Olha um pouco para cima delas que você não vai olhar, não vai saber que elas estão olhando para você. Você sabe que elas estão olhando, mas você não vai olhar para elas também. A gente cresce achando que a vida é sobre não ter obstáculos, não ter pedras no nosso caminho. Mas não é. A vida sempre vai ter pedras. O caminho que a gente seguir, escolhas que a gente faz, sempre vai ter pedras, vai ter obstáculos, vai ter desafios, dificuldade também. A vida vai ter coisas fora do plano, coisas que você não pensou, coisas que saíram fora do planejamento, coisas que talvez passaram por entre seus dedos pela sua vontade de segurar, de controlar. E a pergunta não é por que que isso aconteceu ou por que essas coisas acontecem. A pergunta é: o que você faz com isso? Você tem retirado essas pedras do seu caminho, assim como eu retirei, com a ajuda da minha mãe, o medo da plateia me olhar e eu olhar para a plateia e desconcentrar? Ou você tem parado por causa dessas pedras no caminho? Ah, não tem uma pedra ali, não, não vou passar ali, não. Deixa eu dar a volta aqui. Por fim, eu me agarrei a fazer episódios com as pessoas para que eu tivesse mais repertório, mas ao mesmo tempo, quando eu pensei que eu poderia utilizar as histórias das pessoas, gravando com elas, eu pensei, gente, eu vou ter um arsenal de memórias, de áudios. Não é só fotos daqueles álbuns de fotos, mas álbuns de áudios. Isso é incrível, porque eu ia ter o registro de como a pessoa fala, de como a pessoa tem o seu jeito, de como a pessoa ri, de como a pessoa conta uma história, de como a pessoa narra. E isso é muito rico. Quando eu pensei que eu poderia armazenar e guardar e registrar essas memórias em formatos de áudios. Então, inicialmente, eu pensei, não, vai ser só eu. Aí, quando eu vi que não tinha muitos temas, eu falei assim, não, preciso das pessoas com suas histórias para abrilhantar ainda mais e enriquecer ainda mais o podcast com histórias reais. E eu achei isso mais incrível do que eu falando sozinha, porque as histórias das pessoas, os registros das pessoas
é muito mais incrível do que eu falando aqui sozinha e vocês ouvindo, claro, mas eu falando aqui nesse momento sozinha. Vocês vão ouvir depois que eu postar, mas o processo inicial é sozinho. Então, é muito incrível o processo de gravar as pessoas, de escutar as pessoas, de ver o processo delas, até mesmo o processo de como elas fazem a narrativa delas e constroem a história delas. Então, isso é muito mais rico para mim hoje, ter isso armazenado, sabe? As pessoas ali que me ajudaram no processo inicial e ao mesmo tempo vou continuar gravando com pessoas, amigos, amigas que têm histórias que me inspiram, têm histórias que valem ser contadas, têm histórias que elas querem contar também. Você vai ter que modificar, voltar à sua ideia inicial, recapitular as coisas para ter uma nova perspectiva, um novo caminho para seguir. Tá tudo bem, é sábio isso, é sábio você ver que errou, sofreu as consequências do erro e vai pensar num novo caminho. O que eu acredito que não é bom é você saber que não tá bom, saber que tá errado, saber que não é aquilo que você quer e continuar ali. Isso é ruim. Isso vai desgastando, vai minando a sua energia e não resolve. E sobre consequências, escolhas, eu faço uma conexão aqui com o próprio podcast. Eu vivi essa questão de escolher e ao mesmo tempo de enxergar uma plateia que poderia me julgar. E de certa forma eu ficava assim, será que eu começo esse podcast mesmo? Eu vivi isso de forma bem real. Foi difícil começar assim, tirar do papel. Eu tinha essa ideia há muito tempo e foi difícil de fato. Vamos lá, o primeiro. Porque a partir do momento que eu gravasse o primeiro episódio, eu não ia deixar de gravar mais. Ia ser um compromisso mensal, semanal. Ia ser um compromisso semanal. Eu teria que ter uma recorrência de gravar, uma recorrência de postar, uma recorrência de ter um banco de dados, um banco de podcasts gravados. Ao mesmo tempo que eu achava que eu tinha muitos conteúdos, muitas coisas para falar, muitos temas e muitos aprendizados, ao mesmo tempo, quando eu estava tirando o papel, eu pensava, gente, isso aqui não vai durar nem 3 meses. Porque eu não acreditava que eu ia encontrar mais temas além do que eu inicialmente tinha pensado. Por fim, eu me agarrei a fazer episódios com as pessoas para que eu tivesse mais repertório, mas ao mesmo tempo, quando eu pensei que eu poderia utilizar as histórias das pessoas, gravando com elas, eu pensei, gente, eu vou ter um arsenal de memórias, de áudios. Não é só fotos daqueles álbuns de fotos, mas álbuns de áudios. Isso é incrível, porque eu ia ter o registro de como a pessoa fala, de como a pessoa tem o seu jeito, de como a pessoa ri, de como a pessoa conta uma história, de como a pessoa narra. E isso é muito rico. Quando eu pensei que eu poderia armazenar e guardar e registrar essas memórias em formatos de áudios. Então, inicialmente, eu pensei, não, vai ser só eu. Aí, quando eu vi que não tinha muitos temas, eu falei assim, não, preciso das pessoas com suas histórias para abrilhantar ainda mais e enriquecer ainda mais o podcast com histórias reais. E eu achei isso mais incrível do que eu falando sozinha, porque as histórias das pessoas, os registros das pessoas é muito mais incrível do que eu falando aqui sozinha e vocês ouvindo, claro, mas eu falando aqui nesse momento sozinha. Vocês vão ouvir depois que eu postar, mas o processo inicial é sozinho. Então, é muito incrível o processo de gravar as pessoas, de escutar as pessoas, de ver o processo delas, até mesmo o processo de como elas fazem a narrativa delas e constroem a história delas. Então, isso é muito mais rico para mim hoje, ter isso armazenado, sabe? As pessoas ali
que me ajudaram no processo inicial e, ao mesmo tempo, vou continuar gravando com pessoas, amigos, amigas, que têm histórias que me inspiram, têm histórias que valem ser contadas, têm histórias que elas querem contar também. E, ao mesmo tempo, quando eu vi que era muito mais interessante gravar com as pessoas do que eu sozinha, eu fiquei pensando, será que eu tenho algo relevante para dizer? E toda semana me batia um estralo mesmo, tipo assim, isso aqui seria um tema legal para o podcast, porque eu podia falar sobre isso, isso, isso. Aí eu começava a desmistificar e começava a criar o script, e aí a ideia se formava. Então toda semana vinha um insight, assim, alguém falava uma coisa, ou às vezes eu não pegava um insight da semana, e aí eu escutava 2, 3 vezes a mesma coisa, eu falei assim, esse é o insight da semana. Às vezes o tema ele vem várias vezes durante a semana, até eu no caso, pegar de fato que essa era a ideia da semana. Mas, voltando à questão do julgamento da plateia, eu tive esse medo. Eu tive esse medo do julgamento. O que as pessoas iriam pensar? Iam me ver tentando? E se eu falhasse? E se não durasse 3 meses, como eu tinha pensado? E, na verdade, tem muito mais tempo, né? Hoje a gente já tem mais. A gente completou um ano, dia 1º de abril, a gente completou um ano de podcast. Fiquei muito feliz com isso. Mas esse medo de falhar que vinha, hoje eu me pergunto o que é falhar nesse caso? O que seria falhar? Porque a gente fala, nossa, e se eu falhar? Mas a gente não determinou de fato, olha, o falhar é tá. O falhar que eu posso dizer hoje seria o podcast não ter durado mais de 3 meses, ou seja, eu não falhei. Eu posso dizer que eu estou com sucesso no podcast porque eu não falhei com menos de 3 meses. Ele já tem aí mais de 1 ano. Então, às vezes a gente fica falando isso com a gente, né, tentando fazer a gente travar nesse meio do caminho, mas a gente não define exatamente o que é falhar, o que é ter sucesso, o que é, enfim. E eu tive medo de começar. E pouco tempo depois de começar o podcast, eu pensei, gente, será que isso é só um fogo, só um pavio quente acendendo aqui, daqui a pouco ele vai apagar? Algo assim, momentâneo. Algo que começaria e morreria rápido. Como uma flor que abre de tarde e fecha de noite. E isso, de certa forma, me travou, porque eu lembro de ter procrastinado muito para começar. Porque eu pensava nisso, eu pensava que não ia durar muito tempo, que eu não ia ter temas. E eu fiquei adiando, esperando o momento perfeito, esperando ter um microfone bom, esperando ter um espaço bom, esperando as coisas estabilizarem, esperando eu ter uma rotina para eu me sentir em performance. Sabe quando você fica esperando? Nunca chega. A questão é que nunca chega quando você fica esperando. Quando você vê, passou 1 ano, 2, e a ideia tá lá, o mundo tá mudando, talvez esse formato não dá mais certo no ano que vem. Então, se eu ficasse olhando, esperando, nunca ia acontecer de fato. E aí eu tive a ideia assim, tá, o que tá travando? É eu não passar de 3 meses. Então eu vou criar um banco de áudios gravados. Eu lembro que isso me deixou confiante. É como se fosse no momento que eu fui apresentar essa música no palco e minha mãe falou: "Olha para cima da plateia". Isso me deixou confiante de ter esse banco de áudios gravados, porque eu sabia que eu ia conseguir postar porque já estava gravado. Então, eu ia conseguir ter um respiro. Eu não precisaria ficar fazendo as coisas correndo e, ao mesmo tempo, como é um processo novo, poderia acontecer N coisas, internet parar de funcionar, o áudio não subir, o áudio ficar ruim, o vídeo ficar ruim, muitas coisas ficarem ruins e não dar certo.
pra, tipo, gravar o primeiro episódio, ou o segundo, ou o terceiro, enfim. E na hora de postar dar alguma falha, algum erro, sabe aquelas coisas de lançamento que sempre dá um problema? Mas como eu tinha aquilo ali como um banco de dados, eu tinha uma quantidade que eu me sentia segura e que eu poderia ficar sem gravar 1, 2 semanas e eu ia conseguir ter ali os registros semanalmente postados nos episódios, no podcast. Então, isso me fez me sentir segura, confiante, e eu consegui garantir ali 2 meses de podcasts gravados, de episódios gravados do podcast. E eu lembro quando eu publiquei o primeiro episódio, a sensação foi de que agora não tem como parar mais. Começou. É uma coisa de subir no palco ou então chegar lá no evento que eu tinha que eu tinha que cantar. Cheguei. Tipo assim, todo mundo me viu, eu tô ali, não tem como. Ou a hora de subir no palco. Subir no palco, gente, agora é cantar, entendeu? Eu lembro de outras coisas que eu fiquei me perguntando assim também. Será que alguém vai ouvir? Será que alguém vai me julgar? Será que alguém vai entender o que eu tô falando? Porque às vezes a gente fala, fala, fala e a gente quer falar várias coisas, mas será que de certa forma a pessoa entendeu a sementinha que a gente queria falar? O que de fato a ideia central daquele episódio? Será que a pessoa entendeu? Será que captou a ideia? Então, eu ficava o tempo todo tentando. Você entendeu mesmo? Você escutou? Você entendeu? O que que você entendeu? Eu ficava perguntando para quem eu sabia que tinha ouvido e para as pessoas que vinham me falar: ai, nossa, eu gostei, eu tive esse insight. Então, assim, então as pessoas estão entendendo, então eu estou no caminho certo. Mas no meio de tudo isso, eu, como eu falei, eu fui encontrando motivos maiores de conseguir continuar com o podcast e motivação mesmo, motivo para continuar agindo, continuar gravando essa coleção de memórias de pessoas que vieram e vão vir ainda no meu podcast, de fases da minha vida, fases no qual eu estava super foda lendo vários livros, fases de que eu não estava lendo nada, fases de que eu estava super correndo, fases de que eu não estava correndo nada, fases que eu estava super feliz, fases que eu estava na bad, não queria falar com ninguém, fases de que eu estava super produtiva, fazendo várias coisas, e fases de que eu estava assim, terrivelmente, sem conseguir fazer muita coisa e mudanças, sabe aquele estresse? E a mesma coisa, momento que eu estava super relax, momentos que eu estava super estressada. Então, esse registro de memórias e fases, e histórias e família é muito, muito, muito valioso. Então, como eu falei, gravar os familiares e amigos, ter os registros deles de forma palpável, é muito melhor do que uma foto, é muito melhor do que um, um álbum que só tem fotos, fotos, fotos. Áudios, eles te abraçam mais. As risadas, os insights, a forma como a pessoa pensa, como ela chega no raciocínio, como ela passa e transmite aquele raciocínio. E aí deixou de ser só para mim. O podcast, ele passou a ser o que fica, o que fica guardado, o que fica registrado. E é muito louco porque no fundo é a mesma coisa de quando eu tinha lá 5 anos. E eu ainda estou escolhendo para onde eu posso olhar, para onde eu quero olhar numa situação de que tem uma pedra no caminho. Para onde que eu quero olhar? Naquela época, eu escolhi não olhar para a plateia de fato, como minha mãe me instruiu, me deu muita confiança. E hoje eu escolho não olhar para o julgamento. Claro que a gente sabe que tem pessoas julgando, mas eu escolho não olhar. Eu escolho olhar para frente, um pouco acima, e eu escolho olhar para o que faz sentido para mim, o que me faz continuar. E saber viver talvez seja isso. Não é não ter medo,
É não deixar o medo decidir por você. Não é ao mesmo tempo ter certeza, é agir mesmo sem garantia, mesmo sem você saber o que de fato vai acontecer. Saber viver pode ser também não ter controle de tudo e não querer ter controle de tudo. E saber também continuar mesmo sem controle de tudo. E continuar é continuar relax, não é continuar ansiosa, continuar preocupada e continuar porque você não está com controle, sabe? Continuar ansiosa e pensando nas possibilidades, no que pode acontecer, porque você não está com o controle na mão. E minha pergunta é: você está olhando para onde? Para onde você está olhando? Para o julgamento ou para o medo? Você está olhando para cima da plateia ou para a plateia? Em qual direção que você olha e que permite que você continue? Qual das duas? Porque pode ser que para você funcione olhar para o medo e vamos lá, te dá até um impulso, né? Para mim não funcionou assim. Então eu precisava de olhar um pouquinho mais para cima para eu me sentir confiante. Talvez você encontre nesse meio do caminho o que é melhor para você. E saber viver não é ter uma vida perfeita. É saber que você sempre tem uma escolha para fazer, mesmo quando parece que você não tem, você tem. Então, olha bem para onde você está olhando hoje e decide se essa é realmente a direção na qual você quer olhar, se é a direção na qual você quer continuar olhando. E aí a gente aprende juntos. Encaminhando para o final do episódio, eu queria dizer uma coisa que eu estou fazendo de forma exagerada, talvez, mas exagerado não é talvez a melhor palavra para usar aqui. Mas uma coisa que eu tô gostando muito de fazer. Eu mudei recentemente e na minha casa tem um pé de amora. Gente, é fantástico pegar amoras todos os dias. Todos os dias tem amora no pé para eu pegar. E elas amadurecem muito rápido. Hoje de manhã ela tá com a pontinha roxinha em cima, meio verde ainda, ou seja, não tá tão bom para pegar. De tarde ela já tá extremamente roxa. É uma questão de segundos, parece. E é interessante porque quanto mais a gente vai pegando, mais ela vai dando frutos e frutos e frutos e dando umas folhas lindas, grandes, assim, ela tá desenvolvendo com a gente colhendo, parece. E eu tenho pegado amoras todos os dias e fiz uma geleia de amora hoje, que eu acredito que foi a melhor geleia que eu já fiz, porque ela ficou com uma textura boa, sabe aquela cara de realmente uma geleia que você compra no supermercado? Eu usei em média assim 400 gramas de geleia de amora e 30 gramas de açúcar, ou seja, eu usei bem pouco açúcar, porque precisa de açúcar, né, para dar uma liga. E eu usei também um limão, ou seja, minha casa tem limão, minha casa tem amora. Gente, dá uma geleia perfeita, tipo, tudo em casa, sabe aquilo in natura? E aí eu fiz, nossa, ficou delicioso. Ficou com uma, sabe, uma consistência boa, uma textura boa, uma cor boa, um cheiro bom, tipo, tudo bom. Parece que eu comprei no supermercado, sabe aquelas geleias que você compra no supermercado? Foi eu que fiz. Nossa, e do pé da minha casa. Gente, é muito chique isso. Tô amando, tô nessa fissura atualmente, gostando bastante de curtir a casa e fazer coisas de casa. Veio uma amiga minha recentemente pra minha casa e, nossa, gente, eu ri demais da frase que ela usou. Ela também mudou recentemente e ela vivia viajando, vivia nesse processo, né, que a gente não para em casa. E ela falou uma frase muito legal nesse processo que ela tá agora de ficar em casa, de cuidar da casa, de curtir a casa,
agora ela tem um cachorro também, então ela tá vivendo esse momento de casa mesmo. Aí ela falou a seguinte frase: "Ai, tô adorando brincar de casinha". Ai, eu ri demais, porque essa frase dá a impressão que, tipo, é fácil, né, tipo: "Ah, tô brincando aqui de casinha". Ai, e ao mesmo tempo é icônica essa frase, eu adorei. Então é isso, gente. O episódio de hoje vai ser sobre isso, sobre direção, para onde você está olhando. Eu trouxe aqui uma história da minha infância. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido a sementinha que eu queria plantar hoje. E se você gostou, compartilhe os episódios, compartilhe com seus amigos, me siga no Instagram. No Instagram eu tô como jessicadias.pro. A gente também tem um site, o site do Viravoz é viravoz.com.br. E me siga para mais, me siga lá no Instagram, me siga também aqui no Spotify, ativa aí para você saber todas as vezes que o episódio lançar na semana, toda terça-feira às 11 da manhã. E é isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Bye, bye!